Já começa falando do Flamengo, que jogou mal demais contra o Atlético Paranaense e acabou perdendo. Será que o sonho do título está mais distante agora? Veja os gols. Rodou o VT. Na Arena da Baixada, o Flamengo não fez um bom jogo. Bruno Henrique estava suspenso, Everton Ribeiro quase não apareceu e assim o Mengão deu pouco trabalho para o Atlético Paranaense. O goleiro Santos quase não trabalhou. E o adversário se aproveitou muito bem dessa atuação ruim. Destaque para Abner Vinícius, que fez o primeiro para o Furacão. O zagueiro Gustavo Henrique levou esperança para o torcedor rubro-negro carioca, que sonha com o título e diminuiu a contagem. Mas o Furacão passou fazendo estrago. E no segundo tempo, Renato Kaiser apareceu para selar a vitória e marcar seu 11º gol no Brasileiro. Final, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Com a derrota, o Mengão não depende mais de si para ser campeão. A vitória do Inter em cima do Grêmio colocou o Colorado com 62 pontos. Com 55, o Flamengo terminou a rodada em terceiro. Mesmo com um jogo a menos, o time vai precisar secar o Internacional nas rodadas restantes. Faltam 6 rodadas, 6 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo está aí bem distante do Inter de Porto Alegre. Cadê o pessoal? Já está todo mundo na tela, tá lá, Fernandinha, nosso querido Casimiro, Pedro Certezas. Fernandinha, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela mensagem carinhosa aqui. Estamos aqui ocupando temporariamente o seu lugar e torcendo para a sua volta o mais brevemente possível. Eu vou começar com você, minha amiga Fernanda Maia. Babou para o Flamengo ou ainda tem chance de título? Boa tarde, Fernandinha. Dani, primeiro eu queria desejar boas-vindas para você, tá? Para você não se importar muito, eles têm às vezes umas coisas meio efusivas, os dois aqui. Pode falar idiota, filho. Seja honesto, seja honesto. Mas eu sei que você tem esse mesmo selo de qualidade nosso, né? O que seriam coisas efusivas? Eu não confesso que não entendi. Assim, uma coisa, o Pedro tentou explicar, eu acho espontâneo. Que ele foi bem. Espontâneo. É isso aí, o Casimiro, você marcou um golaço. Eles são muito espontâneos, né? Clubistas, essas coisas assim. Mas como eu sei que você também pra quem não sabe, o Daniel Penafirme é tricolor. E eu tô com o ranço dele hoje, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Que isso. Seja bem-vindo, Dani, aqui com a gente, tá? Ouço um choro, é isso? Ouço um choro? Por favor, sobe o som do choro. Uma coisa. Eu ouvi também. Eu tô ouvindo gente chorando aí. Não fica todo animadinho, não, porque ganhar do Botafogo é a coisa mais fácil que tem, tá? Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Isso, vamos falar do Flamengo agora, você me perguntou se babou o negócio de ser campeão. Acho que babou ainda não babou. Mas se a gente... Esse campeonato tá tão assim... Vamos pensar numa coisinha? A gente estava falando na rodada passada de um Palmeiras que poderia buscar um título, correto? E a gente está falando hoje de um Fluminense que está a 1 ponto do Palmeiras. Vocês estão entendendo como está confuso esse campeonato? Então, assim, não tem nem como taxar que o Flamengo não está brigando mais e nem como falar que o Flamengo vai ser campeão. Agora, uma coisa o discurso do o Flamengo só depende de si, acabou, caiu por terra. Hoje o Flamengo não depende mais só de si. E a questão das escolhas do Rogério Ceni, que acho que a maior polêmica, né, Dani? Do Flamengo nas últimas semanas. Exatamente, isso que eu queria saber, inclusive, com você, meu amigo Casimiro, porque ontem o Rogério Ceni tirou o Gabigol, botou lá o Pedro, disse que o Gabigol e o Pedro não podem jogar juntos, porque são 2 centroavantes, um tira o espaço do outro, mas aí ele bota o Rodrigo Muniz, né, que também é centroavante. Aí na coletiva de fim de jogo o Ceni falou, não, ele é centroavante, mas ele também joga pelo lado de campo. Deu uma de professor Pardal, o nosso querido Ceni, que começa aos pouquinhos a ver ali o seu processo de fritura. Pelo menos é isso que as agências estão dando hoje aí de notícia, que o Ceni já está na panela. Ceni está sendo fritado aí ou não está, meu amigo Casimiro? Se fosse uma fritura boa, eu ainda gostava, né? Mas é uma fritura ruim, não é uma batata frita, não é uma coxinha. É uma fritura que não é legal. Não é uma fritura bacana, cara. E ele tá além do mal. Ele tá muito mal. Ontem o que ele fez foi destruir as chances do Flamengo de ganhar o jogo. Ele tirou completamente a criação do time. As mudanças dele
se provam completamente sem sentido, totalmente contra o discurso que ele fala. Ele tira o Gabigol, e aí ele coloca o Pedro, e aí ele coloca o Muniz. O Muniz pode jogar com o Pedro, mas o Pedro não pode jogar com o Gabigol. E aí ele tira toda a criação do time e chama o Atlético Paranaense para cima. O Atlético Paranaense, quem viu o jogo, não queria nada com nada, vezes nada. O jogo estava controlado. O Atlético meio que falou assim, cara, tem que ganhar esse negócio, que saco. E aí ganhou. O Flamengo falou... Cara, mas aí, ô Casimiro, é só dar uma olhada ali. Olha só, no lance do primeiro gol, o Abner aparece livre lá no segundo pau. Igual o gol que o Vasco tomou. Pois idêntico, a jogada é a mesma. E no lance do segundo gol, o Renato Kaiser vem também, o zagueiro fica marcando a bola, a jogada começa no erro de passe. E por falar em Renato Kaiser, deixa eu chamar um especialista em cervejas desse programa, que é Pedro Certezas. Eu gostaria de saber se uma Kaiser cai bem para o pessoal do Flamengo, se cai mal, né? O Flamengo tem uma indigestão com o Kaiser, né, cara? Excelente jogador, uma excelente contratação do Atlético, que trouxe ele do Atlético Goianiense. Moleque, o cara é bom mesmo. E é o que o Casimiro falou, o Rogério Ceni não tá mal. O Rogério Ceni faz uma coisa que o torcedor se pergunta: esse cara tá de brincadeira, não é possível. Porque é impressionante. E como a gente sempre fala aqui, o Gabigol, ele é muito midiático. Ele fala muito através dos gestos e tudo mais. Ele sai brigando, batendo boca com o Rogério Ceni, claramente, assim, revoltado, que ele saiu porque... mas com razão, cara. Exatamente. Na cabeça do Gabigol, assim como na cabeça do torcedor, não faz sentido o que o Rogério Ceni fez. Não faz sentido nenhum. Ele faz explicações, né? Pois Fernanda, é isso que eu tô querendo saber, porque, na verdade, na coletiva pós-jogo, é dito até pelo Gabigol que ele não estava reclamando com o Ceni, mas ele saiu meio esbravejando ali, quer dizer, ele estava reclamando de quê, com quem e por quê, então, né? O Gabigol, o Ceni fala que o Gabigol sai reclamando que não teve muitas oportunidades. Não recebeu, a bola não veio para ele. Que a bola não veio para ele. E ele explica porque ele botou o Rodrigo Muniz no lugar do Gabigol e faz o Muniz com o Pedro, mas não faz o Gabigol com o Pedro, sendo todos eles centroavantes. Ele diz que o Muniz volta para fazer recomposição, né, na parte defensiva, e que Gabigol e Pedro não fazem isso. Só porque o Flamengo estava precisando mesmo. Um breve comentário. Tudo desanda. Então, assim, quando o Ceni chega, a gente elogia ele aqui porque ele não faz mudanças bruscas, ele bota um tempero, mas vai fazendo um processo, uma transição. E agora ele começa a querer mexer em coisas assim que eu sempre falo aqui. Mais uma vez eu falo, Arão foi bem de zagueiro? Foi. Mas, gente, nem sempre improvisar vai dar certo. Fernandinha, rapidinho, porque hoje o grande destaque vai ser o meu Flusão. Eu tô chegando aqui hoje, o Fluminense ganhou o clássico, entendeu? Quando os gatos não estão, no caso a gata, os ratos fazem a festa. Rapidinho para ir pro clássico. O Flamengo tá fora da briga do título ou ainda está na briga do título? Tá na briga para mim ainda. Tá na briga, Cazé? Não. Tá na briga, Pedro? Tá, ainda tá. Quase fora, mas tá. Eu também acho que tá. Olha só, gente, no clássico vovô, antes de qualquer coisa, eu quero o hino do Fluminense. O hino do Fluminense. Eu prometi a Diego San Germano que eu apresentaria esse programa aqui sem clubismo. Só que eu não consigo. Sobe o hino do Fluminense, por favor. Que beleza! O Fluminense ganhou ontem o clássico vovô. Levou a melhor. E teve até frango do goleiro Diego Cavalieri. Flusão na briga da Libertadores. Roda aí que eu quero ver. No clássico, o primeiro tempo foi de nível técnico muito ruim. Na posse de bola, 51% para o Botafogo. Nas finalizações, 4-3 para o Fluminense. E nos passes incompletos, 39 para o Flu e 33 para o Alvinegro. Num jogo em que de um lado tinha luta contra o rebaixamento e do outro a luta pela vaga na Libertadores, a primeira etapa foi só isso mesmo. No segundo tempo, o tricolor foi um pouco melhor e conseguiu chegar ao gol aos 21 minutos com um frangaço de Diego Cavalieri, mas muito frango mesmo. Nos acréscimos, o goleiro botafoguense ainda cometeu pênalti em Wellington Silva. Ele mesmo foi para a cobrança e fechou a contagem. Final, Fluminense 2, Botafogo 0. A vitória garantiu ao Fluminense a conquista da taça Gerson e Didi, que é composta por 2 amistosos e 2 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Flusão, em 7º colocado com 50 pontos, pega o Goiás no Newton Santos. Já o Fogão, lanterna na tabela, encara o Palmeiras no próximo dia 2 no Allianz Parque.
Vamos lá com a Fernanda. Ih, ela saiu! Só, que música triste é essa? Ela saiu! Ah, ela tá tá voltando. ali, ela tá ali. Tá voltando. Olha aqui, o clássico ontem valeu a taça Gerson e Gigi, mas o jogo foi tão ruim que a taça deveria se chamar Márcio, Rosário e Egídio. Fernandinha Maia, vamos começar falando do Botafogo. Ô, Fernandinha, olha pra mim, por favor, olha pra cá. Daniel, O Botafogo já caiu? Essa barrando erguida ali no Marcelo. É brincadeira. Ô, Pedrão, vamos com você então, Pedrão. O Botafogo já caiu? Fora de Vai brincadeira. com o Pedro. Já caiu há muito tempo. Mas caiu assim. Que isso, você perdeu a esperança, Pedrão? Perdeu. Perdi, ela já foi embora, já deu uma surra. Aí eu não comigo. Muito difícil a situação. Pra mim, a derrota pro Bragantino em casa. Foi ali que caiu, ali que eu vi que caiu. Tinha chance ainda, mas ali eu vi que não ia ter força. E não tem força mesmo. Ontem o Fluminense não ganhou o jogo. O Botafogo que implorou pra perder. Porque foi um negócio assim, assustador. O jogo foi horroroso, péssimo. Só que o Fluminense deu a sorte do nosso goleiro frangar e deu um pênalti ali, sabe, o que aconteceu. Mas o Fluminense não fez como mereceu, o jogo foi horroroso, só que o Botafogo é tão ruim, mas tão ruim que nos jogos horrorosos consegue, pede muito pra perder e perde. O jogo foi muito ruim. O jogo foi muito ruim, o Fluminense ainda conseguiu manter ali a posse de bola, mas o jogo realmente foi péssimo. Fernandinha, quando o Diego San Germano me falou que ia apresentar o SBT Esporte Rio, eu fui pesquisar. Aí comecei a assistir edições antigas do programa. Eu tava vendo você fazia conta, né, com a calculadora. Não, porque o Botafogo tem que torcer, tem que fazer a conta. O que aconteceu agora? Acabou a pilha da calculadora? Porque só pode chegar a 41 pontos, hein? Não, é porque agora a calculadora é a calculadora científica. Eu pedi ela na internet, como tá essa coisa de pandemia, todo mundo comprando, ela demorou, ainda não chegou. Aí eu não tô conseguindo fazer sem a calculadora científica essa conta, entendeu, Daniel Penafim? Fernandinha, mas, olha, só eu achei mão nesse lance do gol do Fluminense aí do Luiz Henrique ou vocês acharam também? Só eu achei, não é possível. Que diferença faz, né? Eu tô tão sem força que se fosse um gol de cortada do Giba, eu ia falar, beleza, tá tranquilo, deixa o cara meter o gol de novo. É porque foi meu ombro, né? Foi... Foi um dos piores jogos que eu assisti aí nesse campeonato dessa temporada 2021. Foi o pior primeiro tempo que eu vi no ano. Ô, Casimiro, o primeiro tempo foi de sofrer, hein, Casimiro? Olha, tava passando... na minha vida, eu acho. Tava passando um programa que eu gosto muito no canal a cabo aí, que eu não vou fazer propaganda do canal, que é todo mundo pelado no meio da floresta, né? Tem que comer cobra, tem que comer peixe. Tá passando. Pois é, eu quase fiquei vendo o programa dos pelados lá, porque o programa dos pelados tava muito mais interessante. O cara matou uma cobra lá que vai dar de pau, ô Casimiro. Muito melhor que esse jogo aí. Não, esse primeiro tempo foi assustador, de fato. O segundo tempo foi um pouquinho melhor, mas foi muito ruim, cara. Na minha opinião, eu concordo com certeza. O Botafogo já foi. Agora são 12 pontos de diferença para o primeiro fora da zona. O Botafogo não tem capacidade de jogar bola. É assustador. Não tem. E os narradores, comentaristas dos jogos do Botafogo ficam fazendo um malabarismo para falar que o Botafogo é horrível. Essa é a palavra. É horrível. Eles não conseguem falar assim, gente, o Botafogo é horrível. Talvez para não diminuir o produto deles, mas eles ficam dando volta. Mas a gente aqui fala, né, Casimiro? Que não tem o que fazer. Casimiro, Fernando e Pedro, eu queria saber o seguinte, o Botafogo é horrível. Ou o Botafogo jogou a toalha e os caras já não estão nem aí pro Botafogo, ou as duas coisas? Sabe o que eu acho? Eu acho que, sério mesmo, no papel, há 6 meses... a gente não falaria que esse time estaria desse jeito. Eu acho isso. Eu acho que o time é bem ruim mesmo, mas o mental e a situação interna piorou muito. Então os jogadores não conseguem jogar o que eles poderiam no máximo, entendeu? Eu acho que se o Bruno Nazário joga X, hoje ele tá jogando, sei lá, menos 10X, 10 vezes menos do que ele consegue. Então é muito difícil, cara. Eu acho que os jogadores não são tão ruins como eles estão apresentando. Muitos deles, obviamente, fator tem muito jogador horroroso. Entra. Pois é. Mas o fator psicológico... Ô, Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes do programa começar, a gente estava fazendo as contas na redação, o Diego San Germano e eu, a respeito da pontuação. No campeonato de 2019... o primeiro fora da zona fechou com 39 pontos. No campeonato de 2018, o primeiro fora da zona fechou com 43, não foi, Diego, que a gente tá vendo? Com 42. O Botafogo só chega no máximo a 41. Quer dizer, dá para confiar que vai haver uma arrancada, Fernanda, nesses 6 jogos finais agora e o Botafogo chega aos 41 pontos?
Então, matematicamente, ele ainda não está rebaixado. Que eu falo isso aqui essa temporada. Eu acho que esse ano, com 39, talvez você vai brigar por critério de desempate para ser rebaixado. Tá muito nivelado por baixo. Todo mundo está querendo cair, parece isso. Eu acho, Cazé, ainda. Mas 39, assim, eu acho o Botafogo não me dá essa esperança pela postura. Foi o que o Pedro falou. Tecnicamente, você olha no papel, o time é horroroso. São peças boas, mas o Benevenuto, Vitor Luiz, Pedro Raul, Bruno Nazário. Pedro Raul e Bruno Nazário começaram a temporada de forma brilhante. São bons jogadores. Mas o que está acontecendo? Psicologicamente é uma terra arrasada. Botafogo toma um gol, acabou tudo. A esperança de virar é zero. Casimiro, deixa eu perguntar a você agora, falando do Fluminense, porque... Bota o hino, por favor, bota o hino de novo. Bota o hino. Fluminense é sinônimo de quê? Hino do Fluminense. Muito bem, muito bem. Olha aqui, Casimiro, o Fluminense é uma grata surpresa. Por quê? Porque a torcida do Fluminense esperava que ia brigar rebaixamento, como vem brigando desde 2013 até a última rodada. E agora o Fluminense chega a 50 pontos, afasta a chance aí de rebaixamento, já tem vaga garantida na Sul-Americana e está na briga da Libertadores. Se a gente considerar que o G6 vai virar G7, possivelmente G8, é surpreendente essa campanha do Fluminense, não, Casé? É surpreendente, mas passa também pelo que são diferenças claras entre Botafogo e Fluminense, entre Fluminense e o Vasco, por exemplo. A diretoria do Fluminense acertou em muitos pontos, em um deles foi o técnico. É uma diferença grande, parece que é uma diferença de um clube profissional para um clube amador. O Fluminense foi em busca dos objetivos, o Fluminense tem um elenco que não tem um gênio, não tem um craque, todo mundo colabora, todo mundo está junto no processo e no projeto. E, obviamente, a Libertadores não é um sonho para o Fluminense, a Libertadores é uma realidade. O Fluminense hoje briga pela Libertadores. O Fluminense tem um padrão de jogo muito desorganizado, uma transição lenta do meio-campo para o ataque, mas a defesa nem é tão ruim assim. Você tem lá o Lucas Claro, que é um bom jogador, o Nino. O problema todo do Fluminense é a construção da jogada. Ontem conseguiu achar 2 gols, né? Falta, talvez, ser uma unidade o Fluminense, né? Defensivamente, às vezes ele quer tapar o buraco e aí ofensivamente ele deixa a desejar. O que a gente vê de tradição do Flu é ser um time muito ofensivo, com garotos com muita velocidade, com grandes centroavantes, como o Dourado, que passou por ali, o Fred, tantos anos, o Pedro, que foi formado ali. Então, assim, às vezes o tricolor, foi o que o Cazé falou, ele sabe sofrer, mas ele não quer sofrer porque ele está acostumado a ver um Fluminense leve. E aí eu te pergunto, Dani, você que é tricolor, o Nino foi muito bem ontem e essa é a dupla, né? O Lucas Claro e o Nino, o Lucas ali pelo lado esquerdo, resolvendo os problemas do lado esquerdo. Lucas Claro tomou um amarelo no campeonato. Nossa, ele tá... Eu tô achando ele um dos melhores zagueiros do brasileiro. Olha, que ele fez Lucas Claro é brincadeira. O Lucas Claro. Beleza que o Matheus Nascimento tem 10 anos de idade, né? Pois é, mas o Lucas Claro... acabou com o moleque, é impressionante. O Lucas Claro e o Iago Maidana, na minha opinião, são jogadores que atuam em qualquer equipe do futebol brasileiro hoje. Ô Pedro, certeza, você disse que se fosse aí o presidente do Botafogo, ninguém ficaria pro ano que vem? Quem ficaria se você fosse o presidente do Botafogo? Tem uma lista de uns 6 candangos aí, Daniel. Uns 6, 7 malucos aí. Vamos lá, Pedro Raul, quem fica? Vamos lá, Pedro Raul fica. Cara, eu tenho uma lista que eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu fui analisando cada um. Cada nome que eu ia falando ia dando uma depressão. É impressionante. Mas eu acho que o Cavalieri poderia ficar, o Diego Loureiro poderia ficar, o Canu, o Matheus Nascimento, o Caio Alexandre. Só que ao mesmo tempo os jogadores que eu quero que fiquem, vale dinheiro, né? Então eu não sei até que ponto é inteligente deixar os caras e não vender para conseguir dinheiro. Então é um paradoxo, né? Tem o Guilherme Santos também, um bom jogador, mas é difícil. E falando sobre o Fluminense já está em posição de Libertadores. Porque independentemente vai ter algum campeão da Copa do Brasil, ou Palmeiras ou Grêmio. Então vai abrir, já é G7. Nesse momento mas ele de fato tem um jogo a menos que o Corinthians é o rival dele na briga direta pela Libertadores. A briga do Fluminense é a da 7ª e da 8ª posição ali do campeonato. Fernandinho, rapidamente, você concorda com essa análise aí do Pedro? Quer dizer, deixar de repente um ou outro ali, ou então começar tudo do zero? Do Botafogo? Sim. Não, deixar um ou outro eu acho que dá, né? Tem peças ali que eu falo, tecnicamente são boas, mas é igual a laranja podre que fica podre no saco e vai apodrecendo as outras, psicologicamente está todo mundo contaminado. Eu acho que se você tira umas peças e recomeça, eu acho que dá para deixar muitas peças, muitas não, algumas peças por ali.
Olha aqui, as pessoas rechonchudas, as pessoas fofas se entendem. Eu quero dizer que eu me entendo e eu gosto de Casimiro. Por favor, Casimiro, cadê o seu sorriso? Eu quero sorriso no rosto de Casimiro e eu quero o hino do Vasco. Solta o hino do Vasco aí. Tá rolando um vídeo do Casimiro na internet, depois vocês sigam o Casimiro lá nas redes sociais, que ele deu um berro lá na janela, Vasco, Vasco, e aí ele fala com o vizinho, valeu, irmão. Só que eu não sei, a rua tava vazia, eu não consegui ver. Com quem tu tava falando naquele vídeo? Tu é meio maluco você, hein? Não, tinha um cara andando de bicicleta. Ah, e aí aquele cara de bicicleta, ele falou com você no vídeo? Eu saí gritando antes. Só que aí o cara me respondeu, eu nem vi quem me respondeu. Aí eu fui olhar. Aí era o cara da bicicleta da farmácia aqui de baixo. Pensei que era que entregasse comida. É porque já era meia-noite. Aqui não tinha ninguém na rua, não tem o que fazer. Não tinha ninguém Mas valeu o berro, Casimiro, porque o Vasco da Gama mandou muito bem na rodada, jogou em casa, o Gigante da Colina ganhou do Galo, que é um dos postulantes ao título, e saiu da zona do rebaixamento. Germancano quebrou o jejum e voltou a marcar, fez logo 2. Solta aí. Na luta contra o rebaixamento, o Vasco soube se impor diante do Atlético Mineiro em São Januário, mas o susto veio primeiro do lado adversário. Léo Matos colocou o braço na bola, pênalti. Só que na cobrança, Ioran mandou a bola na trave. Depois disso, o Vasco fez a festa da torcida que acompanhava em casa. Cano encerrou um longo jejum sem gols, colocando o Cruz Maltino na frente do placar. A última vez que ele havia balançado a rede foi no clássico com o Fluminense em meados de dezembro. Ainda no primeiro tempo, Iago Pikachu ampliou a contagem. Germancano realmente estava inspirado. Depois de uma bela troca de passes, o argentino matou no peito e finalizou de canhota. Terceiro do Vascão, um verdadeiro golaço. Torcida feliz, Vasco vivo na luta contra o rebaixamento. Mas sabe aquele sentimento que tudo pode dar errado? Então, o Galo foi pro tudo ou nada e Ioran diminuiu a contagem. Mas tudo bem, o Cruz Maltino ainda tinha uma boa vantagem, tudo sob controle. Só que nos acréscimos, Eduardo Sacha fez o segundo. Para alívio da torcida, não dava tempo de mais nada. Final, Vasco 3, Atlético Mineiro 2. O resultado tirou o Gigante da Colina da zona do rebaixamento. Agora, com 35 pontos e ocupando a 15ª posição, a equipe só depende das próprias forças para não cair. Este programa é democrático, então o espaço está aberto para você, que é vizinho de Casimiro Miguel, participar conosco pelas redes sociais ou ligar aqui para o SBT e meter bronca no ar, por causa do chato da vizinhança que gritou à meia-noite. Mas, ô Casimiro, como jogam bola Benítez e Germancano? Você vê que no lance do primeiro gol ele faz exatamente o que o centroavante tem que fazer, quer dizer, é intuir, né? Meio que o cara sabe meio que por intuição onde a bola vai aparecer. Né? Cara, ele é muito diferente. O Germancano é muito diferente. Toda vez que ele faz um gol, eu me pergunto como que o Vasco conseguiu contratar ele de graça, né? O Vasco não pagou o valor. O Vasco pagou Lucas, é uma contratação do Campelo, né? Sendo honesto. Não sou lá de muito elogiar o Campelo, mas é uma contratação do Campelo. Óbvio que teve a torcida pediu, ele foi meio que o artilheiro do ano passado. Então, eu não sei de quem é o mérito direto, mas é uma contratação de diretoria do Campelo. Posso falar uma coisa aqui, polêmica? Fala. Vou falar uma coisa O polêmica. único acerto do Campelo. Não, uma coisa polêmica. Hoje, pra mim, o Cano é o melhor atacante da Série A do Brasil. Você concorda com isso? Você discorda disso? Participe conosco aqui nas redes sociais. Tem Twitter, tem o Instagram aí dessa galera, né? Participa conosco aí que eu quero saber de você sobre isso que a Fernanda falou. Quer dizer, o Marinho é finalista da Libertadores. Eu sou fã do Marinho. Pois é, o artilheiro do campeonato. Centroavante mesmo, tipo o Pedro. O 9 é São Paulo. O 9 o 9. Ele é melhor do que o Gabigol, o Pedro, o Jô. Atacante. Tô falando centroavante. Sim, ele é melhor que o Jô, ele é melhor que o Gabigol, ele é melhor que o Pedro. Melhor. Ele é melhor que o Kaiser. Melhor. Fernanda, não tem grife. Agora, o Luxemburgo acertou o Vasco. É impressionante como o Luxemburgo cai bem no Vasco em momentos decisivos, né?
É impressionante. E aí o Lucha chega para psicologicamente dar um tchan no Vasco. Porque o Vasco tinha uma postura muito parecida com a do Botafogo, de terra arrasada. Apatia. Né? Às vezes você olhava o jogo e falava, gente, pelo amor de Deus, tá rolando o jogo os caras com cara de, que eu falo aqui, cara de bumbum, né? O Lucha chega para mexer nesse psicológico. Mas antes do Lucha, tem um cara que eu já digo aqui. O Cano é a peça mais importante do Vasco na temporada. Se o Vasco não tivesse o Cano, o Vasco estaria igual o Botafogo, trocando lanterna ou segurando a lanterna. Também acho. Porque o Cano é impressionante. O Vasco estava numa curva descendente de ficando cada vez mais apático, né? A gente ia falando, cara, o time tá ficando sem vontade, o time tá entrando assim. Ô, Casimiro, o entra, já muda pra cima assim. É verdade, Pedro. Um espirão. É impressionante. Ô, Casimiro, deixa eu saber de você. O Vasco, até onde vai esse Vasco? A gente tem ainda mais 6 jogos para acabar o campeonato. Você acredita que esse Vasco vai até onde agora? Quer dizer, vai continuar brigando ali embaixo ou vai conseguir com folgas uma vaga para a Sul-Americana? Até a saída da zona. Ali já tá bom para ficar. Não vai sonhar com Sul-Americana? Cadê o seu otimismo do cara que gritou na janela? Cadê o... Não tá nem aí pra Sul-Americana? O suculento 16º lugar. Eu só quero sair da zona de rebaixamento. Depois eu vejo Sul-Americana. Casimiro, eu quero falar assim, ó. O Vasco não tem mais chance de cair. Eu falo, beleza, onde é que eu tô agora? Casimiro, você é bully, você é de pouca fé, você é bully. Porque não adianta. Cair é uma tragédia. Então é uma tragédia financeira, uma tragédia em todos os aspectos, mas principalmente financeira. Então o Vasco se manter na Série A é o mais importante. Essa vitória contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, não estava ali no script, né? Você não coloca como vitória, Atlético Mineiro em casa, o Atlético Mineiro está brigando pelo título, vou dar 3 pontinhos aqui, você não bota. E aí essa vitória é fora totalmente dos planos, entre aspas, né? Assim como a derrota para o Curitiba também estava fora dos planos. Eu achava que daria para salvar com 39, igual a Fernandinha falou. Mas vendo Você como os times lá de baixo, não acho. Não acho porque já tá com 35, todos os times, muitos jogos em casa. Então, eu acho que já não salva mais com 39, não. Com 41, de repente, 40, aí eu já acho que pode salvar. 39, eu acho que o sarrafo ficou baixo. Recebo informações aqui, Casimiro, de que já tem vizinho seu ligando pra cá pra reclamar dos seus gritos. Eu quero saber quanto tempo... reclamou no Twitter. Pois é, eu quero saber há quanto tempo Pedro Certezas não dá um berro na janela na hora de uma vitória do Botafogo. Tem tempo? Você ainda lembra disso, Pedrão? Desde o jogo contra o Curitiba. Fui a forra ali, xinguei todo mundo. Xinguei que nem era pra xingar. Comecei a xingar todo mundo, assim, a rua Gritou inteira. ainda dá pra todos os vizinhos. Exatamente, pra todo mundo. Xinguei pessoas nominalmente. Você que está me olhando! Mas desde então, nunca mais nem um gritinho. Nem um gritinho de gol. Ô, Fernanda, Pedro e Casimiro, vamos então dar um giro por outros jogos importantes da rodada. Agora todo jogo interessa a todo mundo, né? Final de Campeonato Brasileiro tá rolando. Vamos lá. No Campeonato Brasileiro, jogos importantes e decisivos para a disputa do título e da fuga do rebaixamento. No Morumbi, o São Paulo até saiu na frente com o Luciano, mas deixou o Coritiba empatar com o Sarrafiore. O empate manteve o tricolor paulista na segunda posição, com 58 pontos. Mas a vitória do Internacional aumentou a distância entre os dois, que agora é de 4 pontos. O time só não foi ultrapassado pelo Flamengo, pois a equipe carioca perdeu para o Atlético Paranaense. E por falar no Inter, vitória de virada sobre o grande rival Grêmio. Jean-Pierre abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo. No fim, o Colorado reagiu com Abel Fernandes e Edenilson. Essa vitória quebrou uma invencibilidade de 12 jogos sem vencer o tricolor gaúcho. Na parte de baixo da tabela, o Goiás venceu o Santos num jogo super movimentado e de 7 gols. Na etapa inicial, o Peixe abriu vantagem com Lucas Braga e Caio Jorge. Mas o time esmeraldino voltou no intervalo com outra postura. Rafael Moura marcou 2 vezes. Fernandão e Davi Duarte fizeram os outros. O Santos ainda buscou uma reação com Marinho de pênalti, mas o placar deu os 3 pontos para o esmeraldino, que continua na zona do rebaixamento, porém vivo na luta contra a Série B. Espera aí que eu preciso fazer a ligação aqui, pronto.
Alô, Rogério Ceni, viu o Goiás ontem? Dá pra jogar com 2 centroavantes. Pois é, He-Man e o outro lá, o Fernandão. Dá pra jogar com 2 centroavantes, Ceni. Falou, um abraço. O Rogério Ceni tá mandando um abraço pra você, Fernandinha, também. Manda um beijo pra ele. Chama a atenção nesse... Ele que não gostava muito de mim quando eu era gandula, sabia, Danilo? Conta essa. Para tudo, atenção, música. Me dá uma trilha de suspense, me dá um efeito sonoro, me dá qualquer coisa aí. Porque a Fernanda vai contar por que Rogério Ceni não gostava dela. Atenção, sobe o som. Você vai saber agora por que Rogério Ceni não gostava de Fernanda Maia. Por que, Fernanda? Na verdade, éramos nós que trabalhávamos no Botafogo pelo seguinte: quando era jogo do São Paulo, eu sempre ficava atrás do gol dele. Porque quando ele ia bater a falta, ele tentava fazer um trâmite ali com a bola que ele fazia lá no Morumbi, que era, quando ele estava batendo a falta, a bola de trás do outro gol lá sumia, pro cara demorar a bater o tiro de meta e ele dar tempo de voltar pro gol. Mas eu já estava ligada nele. Aqui, ó. Entendeu? Sempre ligada, Fernanda Maia. Mas aí a bola aparecia pro tiro de meta aqui, ó, pro Jefferson, rapidinho a bola. É porque você amava o jogo, Fernanda Maia. Ele não gosta de que ama o jogo, ele tira todo mundo. Aí por isso que ele não tá com você. Aí ele reclamava às vezes quando jogava lá e eu falava pro árbitro: pô, professor, aqui é assim e lá no Morumbi também é assim, né? Vamos ser um pouquinho, né? Justo, exatamente. Pedro, e esse Abel Braga, hein? A redenção de Abel Braga. Tá certo que o pênalti ontem foi meio mandrake, foi lance interpretativo. Podia ser, como podia não ser. O Renato Gaúcho ficou bem boladão depois do jogo. Agora, é a redenção de Abel Braga, né, ô Pedrão? Cara, e ninguém, vamos colocar aqui, apostava nisso. Ninguém. Depois que ele chega e começa a perder tudo, e vira uma zoação, lá vem o Abelão, todo mundo deu, o Abel tá aposentado, ele tá aí de birra, realmente, não tem como. E é bizarro, eu não consigo achar uma explicação a não ser que o cara é brabo. Ele conseguiu reverter uma situação péssima, de jogadores não acreditando, o Thiago Galhardo para jogar bem, tava tudo caminhando pro Inter chegar a ficar em 8º. Começou a ganhar tudo, ganhou 8 seguidos, se não me engano, sobre o 8ª vitória seguida, que ninguém apostava, e ele conseguiu. E eu acho bizarro, eu fico muito feliz, cara, que ele conseguiu fazer isso. Eu discordo de muitas coisas que ele faz como técnico, mas depois de tudo que ele passou, ter uma felicidade dessa, estou torcendo pro Inter, eu particularmente. Ele merece uma grande vitória na vida dele. Quando o Pedro fala depois de tudo que ele passou, cabe aqui a explicação. O Abel é um cara sensacional, educadíssimo, fino, de bom trato. Perdeu um filho num acidente doméstico terrível. Depois disso, ele não conseguiu ter bons resultados no futebol, não conseguiu fazer bons trabalhos e agora está fazendo um bom trabalho no Internacional. Ô, Casimiro, vamos falar um pouquinho do São Paulo. São Paulo deu aquela sensação de que Fernando Diniz finalmente encontrou o caminho da vitória, mas aí o Diniz voltou a ser Diniz, São Paulo voltou a apresentar erros típicos de Diniz e o São Paulo começou a cair. Ainda está na briga do título, né, o Casimiro? Mas o Guardiola brasileiro, pelo visto, não, né? Eu acho que assim, quando eu falei que o Flamengo não estava mais na briga e que o São Paulo tá ou não tá, é porque os times não conseguem jogar, não é porque quando o Arrascaeta perdeu pro Fluminense, ele falou que o Flamengo não merecia o título. Não é questão de não merecer. O Flamengo não consegue ser campeão. E o São Paulo está se provando que também não consegue. O Flamengo não ficou uma rodada na liderança. Por que existe esse favoritismo do Flamengo? Não existe. O Flamengo não mereceu, não merece ser campeão e não consegue. E o São Paulo também não. Um time que recebe o Coritiba brigando pela liderança e empata num jogo ridículo, não consegue ser campeão. E aí a gente tem que falar aqui. O São Paulo, antes do jogo, foi vítima de um atentado. Bota as imagens aí, por favor. Pode botar as imagens aí, pessoal. Inacreditável. E o pior, com facilitação de pessoas dentro do clube, né? Funcionários do São Paulo deram a rota para a torcida do São Paulo, dar um susto, entre aspas, nos jogadores. É inacreditável. Agora, isso é um crime, que já foram presos algumas pessoas. 14 pessoas. 14 pessoas foram presas. O São Paulo não é só por causa disso, porque o São Paulo vinha jogando exatamente assim nos outros jogos. Tem relatos de que os jogadores do São Paulo mais velhos ficaram bem irritados e que os mais novos ficaram bem assustados. Lógico, né? Jogaram bomba, jogaram pedra, não existe. Isso não existe. Mas o São Paulo jogou mal, de novo, igual que vem jogando.
Daniel Alves não vem jogando bem, você viu o Brenner não jogando bem, o Brenner saiu no intervalo, inclusive. Mas sabe que é a parada, cara? Legal. É porque, tipo assim, a gente também não falava que o Inter ia conseguir 8 vitórias seguidas. Eu acho que se é um campeonato de pandemia, a gente não consegue cravar que vai acontecer. Por isso que tá tão louco, tipo assim, do nada o Inter disparou. O momento é outro. Caiu. Mas eu não consigo cravar que o São Paulo não vai voltar a jogar bem pra caramba, entendeu? Ô, Fernanda, uma coisa que chama muita atenção, no caso aí do time do São Paulo, eu acho que agora cabe aqui a gente comentar um pouco também, é o Daniel Alves, que chega para ser o grande líder dessa equipe, chega para ser o cara e dentro de campo não exerce essa liderança. Quer dizer, quando o Cazé fala a respeito de facilitação, é o que alguns jogadores do São Paulo estão dizendo, né? Inclusive teria acontecido, tá lá no site Globoesporte.com, teria acontecido uma discussão do Thiago Volpe com um dos supervisores do Departamento de Futebol de São Paulo, porque houve uma mudança de rota no ônibus e os jogadores de São Paulo desconfiam que teria sido facilitada aí essa emboscada, porque o pessoal da diretoria achava que era só para a torcida chegar junto, cobrar. Ninguém imaginou que ia ter pau, pedra, artefato explosivo. Aí não pode, né, Fernando? Mas eu queria que você falasse um pouco disso. Quer dizer, Daniel Alves, o cara chega para ser, né, o 0-1 ali da parada e na hora H não tem liderança nenhuma. Como é que é isso? Na verdade, assim, ele é importante em muitos momentos, e para mim ele e o Luciano são as peças fundamentais hoje para esse grupo aí do São Paulo, mas o São Paulo, ele é um time nessa era Diniz, em que ele chega lá pertinho, você pensa que ele vai respirar e ele se afoga de novo. Foi assim em todas as competições que ele cruzou nessa temporada, que foi o Paulista, que foi a Libertadores, e depois a Sul-Americana, e depois a Copa do Brasil, e agora o Brasileiro. O São Paulo vem bem, postulante a título, e do nada o bico fica para baixo. E aí eu pergunto, por quê? São problemas internos de diretoria? Ou é um problema que se cria num grupo? Aí todo mundo, desde que o Diniz discutiu com o Tietê, o São Paulo não é mais o mesmo. Será que é um atrito que começa a criar esse problema? Ou se psicologicamente, na hora do vamos ver, esse grupo do São Paulo não consegue ser corajoso o suficiente? O futebol é muito além do quanto eu custo, quanto eu me esforcei. É também o quanto eu estou preparado psicologicamente na hora do vamos ver. O futebol é isso, né? Fernanda, então, meu assim, amigo... o que será que é o problema desse São Paulo? Eu acho que é tudo isso misturado. Fernanda, meu amigo Rogério Barolo, que é youtuber especializado em São Paulo, diz que o problema do São Paulo é que o clube pertence a uma patota de jogadores. E quando o jogador toma o controle das iniciativas, invariavelmente dá mal. Agora, vamos falar o seguinte, eu cheguei aqui para apresentar o programa, eu tô sabendo aqui pelo ponto eletrônico as coisas aos poucos. Ninguém me falou. Tem um negócio de uma água, cadê a água de vocês aí? Mostra a água. Cadê a água? Eu quero saber a água. Olha aí, a água do Pedro. Minha meta aqui, eu vou fazer uma coisa... coisa então de home deixa a água office, pronta. Que eu tô de casa. Deixa a água pronta, porque daqui a pouquinho vai ter o tempo de tomar água. Antes eu quero mostrar um negócio que saiu no Twitter. Olha só quem está cornetando o Botafogo. O Ibis, o pior time de todos os tempos, segundo o livro do recorde, está de olho no fogão, Pedro Certezas. Qual é, Pedro Certezas? Manda um abraço pro pessoal do Ibis aí. Se tiver um jogo Botafogo e Ibis hoje, eu não sei o que esperar, Daniel. Eu acho que vai ser um 2 por aí. O Twitter do Ibis é sensacional. É sensacional. Parabéns a quem faz. Pessoal, levantem os copos d'água, por favor. Vamos para o break tomar água. O meu sumiu. Cadê o meu, Diego? Cadê o meu? Já a gente volta. Eu vou achar meu copo aqui. Peraí. Cadê meu copo? Cadê? Quem apanhou desta maneira com o martelo foi o Lanús, que perdeu para o Defensa e Justiça. Toma aí teu martelo, vai lá, Santavinho. Perdeu para o Defensa e Justiça da Argentina, que é o campeão da Copa Sul-Americana. O time argentino venceu aí o Lanús por 3-0 em Córdoba, lá na Argentina. Os gols foram marcados por Adonis Farias, Brian Romero, de 29 anos, ex-Atlético Paranaense, e Camacho. Vale lembrar que ao longo da competição, a equipe eliminou os brasileiros Vasco e Bahia. Esse é o primeiro título do treinador Hernan Crespo, ele que brilhou com a camisa da seleção argentina. Ô, Casemiro, bota o Casemiro aqui de novo. Oi. Saudade do Defensa e Justiça. Ô, Casemiro, pelo menos pode dizer que o Vasco foi eliminado pelo campeão, né? Tem que mandar uma medalha pro Ribamar. Né? Manda a medalha pro Ribamar lá, porque se não fosse o Ribamar, o Vasco teria passado do Defensa e Justiça. Time horrível. Que isso, rapaz? O time é campeão da Sul-Americana, como é que é horrível? Mas é horrível. O Ribamar perdeu contra esse time aí 4 gols
que se fosse o Cano, provavelmente o Vasco teria avançado. Não sei se teria passado do Bahia, tá? Mas teria avançado pelo menos do Defesa e Justiça, é bom lembrar. O Ribamar jogou porque o Cano estava com Covid. Então... E é bizarro, isso mostra como é que você não precisa ser um time bom pra ganhar a Sul-Americana, né, cara? Não. E os brasileiros não dão devida importância a esse campeonato. Não consegue, cara. O time brasileiro não consegue ganhar. Impressionante, cara. Ô, Pedro, é impressionante como a Argentina consegue fabricar bons treinadores, né? A gente teve lá o Simeone, que treinou o Atlético de Madrid, e agora Hernan Crespo, que foi um grande jogador. Tem também aí o Galhardo, aquele que treinou a seleção do Peru, como é que é o nome dele? O Gareca. Teve também o Pedro Trollio, não foi? Que foi da Laú. Quer dizer, a Argentina consegue formar bons treinadores e o Brasil atualmente está meio mais ou menos nisso. Dizem que ele faz Dizem que eles fazem um alfajor também, Pedro Certeza, seu Casimiro. Que é uma delícia. Você toma aquele teu Lucky Day, Pedro, e come um lanche. Como sempre, é uma delícia. Exatamente. Atenção, Fernanda Maia. Você vê que eles são bons treinadores quando eles conseguem ser campeão com um time horroroso, que nem defender. Fernanda Maia, você que também é cultura, quanto tempo de esteira para consumir um alfajor que o sujeito 6 horas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma tabela de quanto vale cada alimento. Quanto você precisa queimar de caloria para queimar aquilo que você ingeriu. E é assustador. Então, por favor, parou. Acabou o esporte. Vamos falar agora de comida. Tá na hora de almoço. Fernanda, rapidamente, se você tiver de cabeça, obviamente. Se não sabe, fala não sei. Vamos lá. Um tomate, quanto tempo de esteira? Um tomate? Isso, vamos lá. Sei lá, 10 minutos de esteira. Um pedaço de pizza. Um pedaço de pizza? Você vai ficar 2 horas na esteira e não vai queimar a pizza toda. O Casimiro, quanto tempo de esteira por dia? 7 horas. O Casimiro tem que começar meia horinha por dia. Vai com calma, não deixa a atividade física te assustar. Daqui a 40 anos perde 10 quilos. Exatamente. Casimiro, vamos fazer o seguinte, nós vamos perder 5 quilos cada um enquanto eu estiver apresentando esse programa aqui. Vou começar a caminhar hoje, topa? Fazer o programa na esteira? Não, vamos fazer eu e você o desafio. Cada um vai ter que mostrar quanto peso perdeu. Pode ser? Poder pode, mas eu posso perder e achar aqui fora. Porque eu saio aqui pela porta. Cara, você pode falar assim, bora então. Aí vai lá, perdi, galera, perdi. O Casimiro não liga de perder, né? Casimiro não liga de perder essa competição. Mas eu acho mais. Olha só, gente, eu tô de azul. Isso quer dizer o seguinte, absolutamente nada. Vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro é azul. Acabou hoje? O que o Diego tá falando aqui? Acabou? Acabou. Destaques Acabou o finais, Filipão no Cruzeiro. Eu ia falar do Filipão, que não é mais técnico do Cruzeiro. Mas não dá tempo. Então vamos para um recado do Arena. Recado do Arena SBT. Vamos lá. Cidade maravilhosa, povo carioca, Rio de Janeiro, cidade que eu adoro. Eu já sou 30% carioca, hein? Mais um pouco eu completo 50, daqui a pouco. Mas tô aqui para convidar todo mundo. Hoje, 23h45, Arena SBT. Programa de futebol raiz, sem mimimi, sem nhenhenhé. Emerson Sheik, o Mano, o Cicinho. Vamos discutir tudo nessa semana quente de final de Libertadores que você acompanha aqui também no SBT. E vamos falar do Flamengo, hein? O que tá acontecendo com o Mengão? Tô esperando vocês. 10 segundos para cada um no recado final. Pedro, certezas. O Canu não vai mais pro Cruz Azul do México. A princípio zeraram as negociações. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. O Botafogo vai acabar vendendo para algum outro time por nada, mas o Cruz Azul tá zerado. Amarela. Vale bastante. Casimiro, 10 segundos. Meus 10 segundos é que o Vasco venceu aqui, ó, e já pega o Palmeiras amanhã. Fernandinha, minha amiga, 10 segundos para você. Lembrar que amanhã a gente volta, Dani, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau. Gente, muito obrigado pela força, muito obrigado pelo apoio. Sem vocês eu não consigo. Isso aqui é novidade pra mim. Obrigado pela paciência, você que tá em casa. O meu muito obrigado. Continue na programação da SBT. Amanhã estamos de volta depois do SBT Rio com SBT Esporte Rio. Todo mundo mandando beijo. Beijo! Valeu, gente!